Obrigada, professor. Passo a palavra para a Eli, então, que estava inscrita. Pessoal, quem quiser ir se inscrevendo pelo chat ou levantando a mão. Obrigada, Júlia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Mohamed. Eu fiquei muito satisfeita com a sua fala. Eu acho que tem, assim, uma contribuição muito grande aqui para nós, porque a gente ouve de longe, né? E eu tenho acompanhado um pouco essa movimentação, e a minha questão, são duas perguntas, na verdade, que eu queria fazer dentro do contexto, né? A primeira é já pegando o gancho da última fala, qual é o papel que tem desempenhado hoje a Al Jazeera dentro dessa movimentação midiática medonha, né, contrária à Palestina, pelo que a gente percebe de um modo geral. E a segunda questão é referente ao jogo de religiões que lá estão, né? Porque nós temos os judeus messiânicos, que também estão ali nesse rolê todo, tem os judeus, que são esses aí, pelo menos na minha avaliação, olhando de longe e acompanhando o que a mídia está pondo, e mais leituras, inclusive, de canais alternativos, né? Porque a gente tem que investir nisso, que eu acho que é muito importante, para a gente não ficar comendo com farinha, como se diz. O papel então, os judeus mais radicais, né? E o mundo árabe. Quando se fala em mundo árabe, se fala os muçulmanos, notadamente, né? Pode que tenha alguma variação, por assim dizer, mas são essas três vertentes religiosas aí que estão se degladiando, por assim dizer. E eu tenho percebido muito, professor, o uso da Bíblia, né? O uso da Bíblia, o uso das profecias, em especial o que diz lá no Apocalipse, o que diz no livro de Isaías, Daniel, enfim, alguns profetas antigos, né? E essa briga parece-me tão visível entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido, qual é a sua leitura, né, dentro desse aspecto religioso, porque eu percebo que ainda que a gente conheça um pouco de história, e aqui o Daniel e o professor Arthur sabem muito mais que eu de história, né, eu sou uma curiosa de história, mas no mundo da filosofia a gente também é obrigado, né, a fazer essas leituras, porque a história é contada a partir da visão, ou seja, de onde a pessoa está, né? Onde eu piso, eu posso contar história. Então, são versões, muitas vezes, né? Como dizem os bolsonaristas, aqui com todo respeito às pessoas que estão aqui, né, que tem utilizado muita palavra narrativa. Então, é uma narrativa aqui, uma narrativa ali, nós estamos em meio às narrativas, né? E essa da religião e a mídia. Então, eu coloquei Al Jazeera, concluo, e as religiões, as três grandes religiões, que estão aí colocados, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? E também, já terminando, onde é que ficam os evangélicos nessa história, considerando toda essa gama de situações medonhas que a gente está vendo, né? Usando a Bíblia assim, à torta e à direito, como se... enfim, é basicamente isso, não sei se me fiz entender. Obrigada. Obrigada, Eli. Gente, vou fazer uma sugestão aqui. A gente, se o professor concordar, a gente faz esses 4 que estão inscritos, então a pergunta da Eli, na sequência o Dan, o Arthur e o Marques, e aí o professor responde. E aí depois eu vou ler, tem gente que mandou pergunta ali no chat que não está podendo falar. Aí você responde essas desse bloco e depois eu leio as perguntas do chat e a gente faz um novo bloco. Então, o Dan pode falar. Vou aumentar, aliás. A gente está em 2 aqui, um com telefone, o outro Um na com frente do celular. outro aqui. Daí acaba dando delay aqui, a gente tem que ajudar no som aqui. Então, professor, eu queria que, assim, o professor já falou um pouco com relação à questão da relação que tem os Estados Unidos e União Europeia e OTAN com os interesses na região, né?
A gente sabe, e pegando também o gancho que a Kelly falou com relação aos evangélicos, a gente sabe que faz parte disso que eu vou falar agora, que é a questão do lobby judeu e o lobby sionista que tem junto aos governos, né, desses países, e a motivação disso tudo, eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso. E a questão dos evangélicos também tem a ver com isso, né? Tem essa relação que se faz, que os sionistas buscam o apoio de grupos evangélicos, e principalmente nos Estados Unidos, na bancada evangélica norte-americana, tem muito a ver com a forma como até a imprensa trabalha essa questão, né? E eu acho que era interessante a gente falar sobre isso também. E outro dia a gente estava, eu não me lembro em qual foi, eu estou tentando achar aqui, eu acho que foi no Mansur Peixoto, o História Islâmica, acho que foi ele que botou isso, ou foi a Juventude Sanaúde, não me lembro muito bem quem foi, ou foram os dois juntos, mas que falaram sobre a questão do carranismo, que é um grupo sionista que tem uma forte influência, tanto no governo, hoje no governo israelense, como também junto ao governo norte-americano através da bancada evangélica, né? Acho que é mais ou menos isso. Só queria mais ou menos que a gente pudesse entrar, se fosse possível, nessa questão. História islâmica, o Daniel lembrou ali, isso mesmo. Obrigada, o Arthur agora. Boa tarde, professor. Boa tarde, companheiros, companheiras. Obrigado pela fala, professor. Foi muito, muito boa. E eu sou professor de História aqui também. Sou do Partido dos Trabalhadores também aqui. E eu queria te perguntar um pouco sobre perspectivas de saída disso, né? Qual que é a leitura que você faz de resolução desse problema e desse genocídio, né? A gente, historicamente, aqui no Partido dos Trabalhadores, pelo que eu conheço das resoluções, defendeu sempre a questão dos dois estados, né? Do Estado palestino. Mas eu tenho visto discussões também de pessoas que defendem um único Estado, né? Até pegando a própria referência do Império Otomano, que você citou, e daquela experiência desses povos vivendo juntos, né? E se você vê ainda possibilidade de uma resolução do Estado palestino, né, da gente poder imaginar uma solução para isso, que não seja a solução do sionismo, né, que é a solução final, né, dos nazistas, né, repetida novamente na história. Então, queria ouvir um pouco nisso, na perspectiva de futuro, né, se a gente pode ainda esperançar de alguma forma. É isso. Obrigada, Arthur. O Marcos Pardal, para fechar esse bloco, e aí o professor pode responder. Obrigado, Jô. Fazia tempo que eu não escutava alguém aí, por tanto tempo, sem ver a hora. Daqui a pouco, o cara tá falando quase uma hora e eu tô aqui. Bom, muito legal. Aí, parabéns, Mohamed. São duas questões aí a minha. Uma é, tá mais ou menos nessa linha do Arthur, qual é a alternativa a partir de agora? Não é? Será que existe uma possibilidade do povo palestino voltar para a terra palestina? Não é? E a outra, tem a questão do Haaretz, que é esse jornal israelense, que é muito crítico ao sionismo, não é? E nós estamos vendo também aí vários depoimentos. Bem, aí a gente sabe que o capitalismo ocidental tem domínio judeu, ponto. Né? E aí tem toda uma contextualização já quase milenar, se não mais. Como é que você vê essa crítica partida exatamente dentro de Israel, dentro de alguns segmentos, até mesmo aqui no Brasil, o Breno Hauptmann, que eu acompanho bastante, não é? Eles podem mudar alguma coisa no Estado de Israel, daí a gente sabe que o Netanyahu estava passando por pressões internas enormes, não é? Aquela questão de reforma de judiciário, né? Ele não tinha toda essa unanimidade, não é?
Então, como é que você vê dentro entre os judeus essa crítica que é feita ao sionismo? Eles têm algum poder de mudar alguma coisa? É isso aí, obrigado. Eu poderia me alongar um pouco, mas eu vou ficar assim. Aí, obrigado, Jô. E parabéns, Mohamed. Obrigada, Pardal. Professor, se puder responder, pode ficar à vontade. Posso sim. Agradeço as perguntas, tá? Mas tem algumas ali do chat. Não sei se a gente agora responder tudo vai ficar uma coisa gigante, né? Não, se tu quiser, de repente, responder essas perguntas que foram feitas pelo pessoal aqui que falou, e aí depois que tu responder, eu vou ler as perguntas no chat para todo mundo, quem não tiver como ler, e aí tu responde um bloco de perguntas do chat. Se for tudo bem, a gente pode fazer assim. Claro, certeza. Então, já respondendo a Eli e o Marques, né, que acabou de falar um pouco sobre uma mídia, ela falou de outra mídia, né? A Al Jazeera, o surgimento da Al Jazeera foi, né, essencial para a divulgação do que realmente está acontecendo no Oriente Médio, né? Não só no Oriente Médio, mas no mundo. Ela expandiu de tal maneira que a gente consegue acessar as informações, vamos dizer, mais reais, né? E se a tua área é filosofia, né, então conhece o Walter Benjamin, né? Ele fala da história, né, de escovar a história a contrapelo, né? Ou seja, vamos escovar e vamos ver o que sai daí, né? Vai sair muita poeira. Então, a história é contada pelos vencedores. A gente sabe disso. Toda a história que a gente viu até agora, há pouco tempo, né, antes do surgimento da Al Jazeera, antes disso, das redes sociais, que todo mundo achou que, nossa, só trabalha o imperialismo, olha só o efeito que está dando agora. Então, tá todo mundo sabendo o que está acontecendo na faixa de Gaza, pelo menos, né? Então, ou pelo menos quem quebre os olhos, né? Muita gente não quebre os olhos. Então, tudo bem. Mas, assim, o que eu vejo é que a gente está fazendo isso. Nesse momento que a gente está reunido aqui, que está todo mundo divulgando, a gente está escovando a história contra pelo. Eu estou vendo uma pergunta da Chile ali, pô, mas eu quero saber sobre o Império Otomano, eu quero saber, sabe? Ela quer entender agora as coisas que estão acontecendo, porque a gente está fazendo esse trabalho, tá? De voltar e contar a história por outro lado, não pelo lado dos vencedores, que, se for pesquisar em livro de história, conquistas de Israel, a independência de Israel, né? O mandato britânico, gente, colonialismo, invasão, genocídio, limpeza étnica, mas não é, né? Então, se Hitler tivesse ganhado a guerra, como é que seria, né? Um império nazista, né? E mesmo que tenha feito genocídio, sabe? Então, assim, ó, a Al Jazeera, ela tem, eu tenho acompanhado algumas coisas deles direto, né? Ao vivo, tu entra lá, estão ali os repórteres. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Tem um repórter que tirou o capacete, tirou o colete, jogou no chão, revoltado, e disse, olha, estão todos morrendo, os repórteres estão morrendo. Eu disse assim, cara, a gente vai morrer, é só contar o tempo, né? Sabe, eu fiquei tão atordoado, tá? Desde criança, que eu já fico, não é perplexo, mas eu fico emocionado com o que eu vejo. Que eu vi meu pai ouvindo rádio, tá? E eu ficava emocionado com isso. Então, porque na televisão não passava quase nada. Quando eu via, assim, eram poucas imagens. E agora, não, agora tu entra lá e vê, só que eu não me choco mais. Quase todo mundo que tá vendo agora se choca e sente muito. Eu não me choco mais, eu fico emocionado, mas não é como antes, corriam as lágrimas na minha cara, agora não corre mais. Agora, não é controlar, mas a gente vai se acostumando com os choques, né? De crianças, né, em pedaços e essas coisas. O Walter Benjamin fala sobre isso também, né? Sobre esse choque, né? Que a gente acaba, como é que se diz? Internalizando, normalizando isso, né? Bom, respondendo um pouco do Haaretz. Não pode esquecer que o Haaretz é um jornal israelense, tá? Ele tem uma vertente de esquerda muito boa, mas não pode, se tu entrar no site deles, tu vai ver um monte de coisas pró-Israel, tá? Então, tem coisas que falam a verdade, mas outras coisas que são absurdas. Então, tem repórteres lá, que eles são mais livres para colocar notícia, né, dos repórteres deles, e não tem muita limitação, então é mais democrático do que os outros. Ele permite com que alguns jornalistas expressem realmente o que está acontecendo lá, mostrem o que está acontecendo lá. Sim, tem dado um efeito muito grande. Eles sempre tiveram uma certa influência, mas agora
tá bombástico, né? Eles têm denunciado o Netanyahu, né? E eles estão colocando o que realmente está acontecendo na Palestina. Mas é muito discreto ainda, tá? O posicionamento do Haaretz deveria ser mais forte ainda, tá? O que eles fazem mais é comunicar a população israelense do que nós vemos aqui. Porque a população israelense, ela é blindada, né? Vamos colocar assim, ó, a educação israelense, como é que funciona? Ensino médio, lavagem cerebral, não tem palestino. Palestino é caipira ou é terrorista. Pronto. Então, todos os filhos de palestinos, os jovens, inclusive os filhos dos caipiras, se estudam porque vão se tornar exterminadores de judeus, de israelenses. Eles entram no exército, saem do ensino médio, entram no exército e pronto, a cabeça está focada nisso, de que tem que agredir, tem que oprimir, porque esse povo só quer matar eles. Então, não estou justificando os soldados israelenses de forma alguma, mas é o que eles aprendem, tá? Então, eles estão blindados, eles não veem quase nada, tá? Assim como pra gente, tem muita coisa que é blindada também. Eu consegui ver na Europa vídeos e aqui eu não consegui ver, tá? A revolta das facas que eles mostram das meninas lá, com mochilinha nas costas, com a faquinha na mão, tentando, né, se defender de soldados israelenses cercando ela, e depois eles atiram nela, dizendo que ela estava, que tentou matar o soldado. Ela parada. Eles mataram ela, porque todo dia ela passa no posto e eles abusavam sexualmente dela. Pronto. Um dia, ela levantou uma faquinha. Acabou. Mataram ela. Só que foi filmado por colono, o cara foi lá, chutou ela no chão, ela estava agonizando no chão. O vídeo tem 45 minutos. Uma ambulância parada a poucos metros ali, eles não deixaram, só quando ela parou de respirar, eles deixaram a ambulância chegar. Isso não é mostrado. Isso não vai em lugar nenhum. Tá? O Haaretz publicou uma notinha sobre isso. Publicou a foto da menina morta. Na TV eles mostraram que uma terrorista palestina, porque ela estava, segundo o exército, as forças de defesa de Israel, era uma terrorista, que ela ameaçou os soldados, e ela, como estava com a mochila, então poderia ser uma bomba, né? Então eles tiveram que matar ela. Um absurdo completo, né? Porque eles obviamente sabiam que ela era uma pessoa que frequentemente passava ali porque ela ia para a escola, né? Então depois teve em 2017 vários, e aqui eu não consigo acessar. Lá na Europa a gente consegue, então é por região, eles bloqueiam por região. Então, eles não conseguem bloquear no mundo inteiro. O jornal ele tem uma grande importância nisso, mas não dá para confiar 100% em tudo que eles colocam lá. Tá bom? O que é pró-Palestina, eu consigo confiar. O restante eu olho com... Meu Deus, eles ainda continuam trabalhando com isso. Então, eu sou bem crítico em relação a isso. Respondendo a Eli ainda sobre a questão da religiosidade, tá? A Palestina, eu passei por lá, e na Jordânia também, por várias igrejas, muitas delas são evangélicas, católicas, tem de tudo, tá? Tem de tudo. Então, normal, são cidades praticamente cristãs, que convivem do lado, não é porque está na Palestina que vai ser combatida, não é porque está na Jordânia que vai ser combatida, não tem isso, entendeu? Não é a religião que determina isso, tá? Não é religião, lá não é um conflito religioso. Isso que tem que ficar claro, tá? Não há um conflito religioso. A gente pode dizer que no Líbano é diferente, porque no Líbano nós temos lá não sei quantos, o cristianismo está dividido lá no governo libanês. Então tem os cristãos maronitas, tem de tudo. Então os pró-palestinos, os que não são pró-palestinos, né, tipo os maronitas, eles são contra os palestinos. Então, inclusive foram responsáveis, alguns deles, né, a falange libanesa, ela é de origem maronita. Eles foram responsáveis pelo massacre de 82 de Sabra Shatila, né, que 3.000 pessoas foram mortas em campo de refugiados, né, em 40 horas. Horrível, tá? E com autorização do governo israelense, né, que estava protegendo, né, o campo de refugiados. Então, assim, a religião eu não coloco como um empecilho, até porque os muçulmanos recebem o judeu ou o cristão, e os cristãos recebem os judeus e muçulmanos sem problema algum. Eles entendem que não é a religião o problema na Palestina. Tá? Então, isso é claro. Apesar de que muitos árabes se expressam um pouco mal, tá? Eu estou falando aqui, inclusive, pela minha família. Às vezes falam, os judeus. Eu falei na mesquita outro dia, não falem os judeus ou os cristãos, vocês estão se expressando errado, tá? São sionistas. Nós temos sionistas aqui no Brasil que não são judeus, são cristãos, tá? Muitos evangélicos aqui são sionistas, outros não são. Então, não adianta a gente dizer os evangélicos. Não,
neopentecostais, e não são todos, um ou outro está saindo fora buscando informação. Então, assim, ó, toda generalização é perigosa, né? Toda generalização é muito perigosa. Então, é como um ataque terrorista, foram os muçulmanos que fizeram, né? O Hamas é grupo terrorista porque ele, né, são muçulmanos que se explodem e matam pessoas inocentes e pronto. Sabe? Desconsideram completamente que é um partido político, que foi eleito, coisa e tal, e é um partido, um partido que age de forma assim. Gente, a criação do Estado de Israel se deu assim, por grupos terroristas. Então, Israel é um Estado fundado, criado, né, em bases terroristas. Tá? Então, eles explodiram um hotel, né, praticamente expulsaram os ingleses, né, os diplomatas ingleses morreram em 91, depois eles foram fazendo terrorismo, e os grupos que eram considerados terroristas na época, por todo o mundo, tá? Stern, Haganah, Irgun, participaram do governo. Tá? Então, Menachem Begin, ele era um chefe do grupo terrorista. Tá? Então, ele realmente, mas quando a gente vê filmes, não, eles são os bonzinhos, só que resistentes, né? Então, a gente vê de várias formas, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa visão de que a religião, né? Ó, eu vou dar só uma palhinha. Eu sou muçulmano, tá? Faço oração de sexta-feira, uma ou outra oração de vez em quando, eu sou bem relapso, tá? Com a minha religião. Mas eu ensino meus filhos em casa, esticamos o tapete na sexta-feira, fazemos, né? Em comunidade, tudo. Eu adoro, né? Transmitir essa cultura e religião para os meus filhos, tá? Eu acho que é o que resta, né? Dos meus pais, eu transmiti para os meus filhos, é conhecimento. Então, eu ensino para eles que o islamismo é continuação de todas as religiões. Então, a sabedoria de Abraão, depois veio o Antigo Testamento, os Evangelhos, e o Alcorão, que é o fechamento do livro de Deus. Está escrito no Alcorão isso. Não estou inventando nada. É uma única religião. Os povos do livro são os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Tá? Então, se quiser radicalizar, pega trechos específicos, com contexto histórico bem localizado, né? Mas as pessoas descontextualizam. Aqui diz que é para matar todos os judeus. Os muçulmanos odeiam os cristãos vão para o inferno. Gente, são partes que acontecem, fatos que aconteceram em que o livro foi escrito baseado nesses fatos. Então, assim, no geral, é uma religião de paz e amor. Nenhuma religião foi fundada sem paz e amor. O problema são os humanos, né, que acabam destruindo as religiões, né? A igreja, sinagoga, mesquita, dependendo da região, os caras vão lá e extrapolam, estragam, né? A religião, né? Na sociedade. Bom, tirando isso, outro ponto de vista, o lobby israelense que o Daniel colocou aí, é muito importante a gente frisar isso, porque não é só uma questão de, vamos ajudar, eles têm que parar a guerra, eles não vão parar a guerra de graça. Tem um custo muito alto para Israel. Israel existe por causa do lobby israelense no mundo. O que é o lobby israelense? As ligações comerciais que eles têm, né, o domínio comercial de várias coisas que eles têm no mundo, né, inclusive, principalmente nos Estados Unidos, né, eles têm o lobby de várias coisas, que aqui a gente fala, o cartel, né, basicamente né, no mesmo sentido, no mesmo caminho, digamos assim, não é a mesma coisa, mas é nesse sentido. E que eles dominam muitas coisas. Uma delas é segurança. O Brasil exporta segurança de lá, né, na época do Bolsonaro fizeram vários acordos de segurança, né, que todo mundo está pedindo para o Lula cancelar os acordos, pedindo para embargar esses acordos. Mas o que acontece? Eles têm o selinho de segurança, né, em todos os armamentos e sistemas de segurança, eles têm um selo de testado em campo. O que é o testado em campo? É porque eles utilizam essas armas e os sistemas de segurança com os palestinos, eles vão lá, praticam isso. Eles mostram Gaza. Se tu quiser comprar arma de Israel, tá? Eu vou mais fundo ainda, tá lá na minha tese até a referência, tá? Lá no último capítulo de desumanização. Mais a fundo, tá? Eles vão lá, pode ir lá e assistir, na prática, como é que funciona, ou um vídeo gravado ou ao vivo. Assistir como é que funciona aquele projétil que, quando penetra na perna de um palestino, ele se abre como uma borboleta e segue girando e destruindo tudo que tem pela frente. E a pessoa é obrigada a amputar a perna, por isso tem tantos amputados em Gaza e na Cisjordânia. Então, eles mostram como é que funciona, tá? Eles mostram, agora tem outra arma que não sabe qual é, mas é diferente do fósforo branco que eles estão despejando lá, né, que causa queimaduras, é quase um ácido, né?
São armas novas, eles estão testando e vendendo para o mundo. O comércio deles vai muito mais longe. Tá? Eles mostram para o mundo... é o horror, né? É o horror, mas para muitos países, olha só o sistema de defesa dos caras. Nós temos que comprar. Ao mesmo tempo, o comércio está rolando. Sabe? Então, eles estão mostrando que com aquele impacto, aquele prédio caindo, né, uma única bomba ali, fácil, mas ele, praticamente, os prédios, ele vai só naquele, derruba só aquele, é precisão, assim, fantástico. Eles conseguem vender, né, muito bem, porque eles fazem uma demonstração para o mundo inteiro. Tá? Então, não é só o lobby sionista nesse sentido de dominar coisas, né, no Congresso americano, na Europa, vou falar do Macron aí, né? O Macron foi colocado, né, pelos banqueiros, né, judeus sionistas, né? Então, nada mais é do que um fantoche. Se tu levantar a bandeira da Palestina na França, principalmente em Paris, tu é antissemita. Ele iguala isso àquela deturpação dos túmulos lá, né, a profanação dos túmulos de judeus. Então, poxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que vão lá, os skinheads, sei lá o quê, vão lá, deturpam os túmulos, eles têm essas ideias meio doidas, né? Mas aí, qualquer coisa em relação à Palestina, né, é deturpada também. Antes de levantar essa bandeira que está hoje, foi proibida, né, inicialmente pelo Macron, agora não tem mais como proibir, tá? É impossível. Então, vou para o próximo item, porque senão eu vou responder tudo, né? Deixa eu ver qual é o próximo. Eu marquei aqui, né? Se existe uma alternativa, né? Se existe uma alternativa para a Palestina, que o Arthur colocou, né? Eu agradeço as colocações de vocês também, tá? E os elogios aí à minha fala, que eu sei que foi meio miscelânea, tá? Fui e voltei em vários lugares, mas vamos lá. Eu sei que não foi boa, porque eu preferia dar uma aula bem mais longa e dividir em uma formação, inclusive. Até falei para o Daniel, se possível, a gente fazer uma formação futuramente, fica bem mais legal, tá? Mais encontros, assim, fica bem bacana. Mas vamos lá. A alternativa existe sim, tá? Eu digo não ter esperanças agora num processo de paz, não é que não tem esperança, não tem esperança que Israel vai parar o massacre. Eles vão parar quando eles acharem que deve parar. O número de mortos, deslocados, o que favorece o terreno para Israel, eles vão parar no momento que eles acharem melhor. Tá? E o que é melhor? Eles já ventilaram a ideia de uma Palestina no Sinai, né? Expulsar todo mundo de Gaza. Ventilaram. O ministro lá da Saúde já ventilou a ideia de uma bomba atômica em Gaza, né? Como se não fosse afetar os israelenses, né? Uma ideia tão tosca, né? Obviamente, tem fumaça, tem tudo, né? Tem vento, né, gente? Então, obviamente que a bomba atômica ia afetar toda a região. Mas, assim, ó, e respondendo já o que eu vi no chat aqui, que fazer a Israel bíblica, né, de toda aquela região que é a grande Síria e aquela que é a grande Israel, né? Eles tomariam toda a parte da Síria, Líbano, Jordânia, Egito, né, o Sinai ali, fazer aquela grande... Não sei, eles estão querendo, agora, aproveitar o embalo. Sul do Líbano tem palestinos, que foram expulsos. Aí tem o Hezbollah, que foi criado para proteger, mas agora virou um partido político, faz parte do governo libanês, né, e tá lá, não se define se vai participar, se não vai, tá sempre naquela picuinha com Israel. A Jordânia, eu vou chutar aqui um número, tá, bem alto. Quase 80% da população jordaniana é palestina, é de refugiados palestinos, tá? E passaram a ter, agora, pé de igualdade, né, nos direitos há poucos anos, e antes eram discriminados ainda, né? Então, 20% tinha mais direitos do que os 80%, agora tá melhor. Tá? Mesmo assim, não pode ter tanta manifestação, é um pouco reprimida, tá? O Egito, a população toda é pró-palestina, tá? Mas o governo do Egito fez um acordo, tá? Em 79 fizeram um acordo, e de lá para cá, a esperança de ter uma Palestina, né, praticamente foi pelos ares. Mas assim, ó, dividir em 2 estados, eu acho que a comunidade internacional está forçando a barra para isso, tá? Eu vi ontem o primeiro-ministro da Espanha falar que não adianta fazer cessar-fogo, queremos um Estado palestino. Então a coisa está ficando mais concreta, porque essas palavras não saíam dos governos. Agora, elas estão ficando explícitas, né? Então está ficando bom nesse sentido. Tem outros teóricos, a Judith Butler, ela lançou uma ideia muitos anos atrás, lançou não, né? Ela é favorável a um Estado binacional. Um Estado binacional seria interessante, basta dar todos os direitos, mas vai ter um conflito enorme para dar o nome do país. Só o nome já vai ser um problema. É Israel-Palestina?
Israel não vai querer nunca, tá? Então, é simples a gente pensar assim, não vão querer transformar tudo aquilo e dar os mesmos direitos. Os palestinos têm 3 classes. Para eles está muito bom, para Israel está ótimo. Eles têm árabes israelenses, que são cidadãos de segunda classe, e têm a nacionalidade árabe israelense, tem muitos direitos, não todos, mas tem muitos direitos. Tem os árabes da Cisjordânia, os palestinos da Cisjordânia, né? E não, essas limitações de ir e vir, essa coisa horrorosa, né? Que vão trabalhar muito nos territórios, vão trabalhar em Israel, que não tem praticamente trabalho na Cisjordânia, tem pouco, então eles são obrigados a trabalhar lá, é mão de obra muito barata, tá? E da faixa de Gaza, que agora eles tinham feito a boa ação de permitir a passagem do povo de Gaza para poder trabalhar em Israel. Eles disseram, poxa, até trouxeram na Globo outro dia, estavam fazendo maior força para permitir a passagem de palestinos de Gaza para lá, e agora, né, Hamas estragou tudo, né? Então, é incrível, né, a manipulação disso. Mas, assim, para o conhecimento de quem é leigo no assunto, o povo palestino sofre realmente desde a tomada, em 48, mas de muito antes já vem esse conflito, tá? Mas de 48 para cá, não existe um Estado. Não existindo Estado, não tem direitos políticos. Não tem direitos políticos, não tem direito a quase nada, né? A população é desumanizada por qualquer um. Israel faz isso muito bem feito, tá? Sempre fez isso muito bem feito. Desumanizou o povo palestino a tal ponto que a gente tem pessoas aqui no Brasil que apoiam. Tem que dar um jeito. Os palestinos são terroristas. Olha o que eles fazem com as pessoas. As pessoas não vivem bem em Israel, toda hora tocando a sirene, né? Tem que descer pro bunker. Acredito que exista a solução, mas vai depender só de Israel. Israel vai fazer o que Estados Unidos autorizar ou dar o aval, não sei como é que a gente pode botar de cima para baixo ou de igual para igual, né? A gente está nesse ponto aí, nesse meio, né? O Biden fala de várias coisas, mas não deixa nada concreto, né? Ele só está falando agora, deu um pouco para trás, né, da carta branca, porque ele viu que perdeu 10 pontos nas pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos, né? Então, está praticamente com a eleição perdida, e ele quer recuperar, né? Então, ele vai fazer de tudo para a solução de 2 estados, de repente, né? Ele quer ser o cara que, né, vai fazer alguma coisa. Não sei se eu deixei de responder mais alguma coisa. Não lembro agora. De algum de vocês aí, do Marques, do Arthur, da Eli. Acho que não, né? Acho que era isso. Eu vou ler agora as perguntas que estão ali no chat. Deixa até eu perguntar para o Pardal se ele levantou a mão de novo ou se ficou ali, e aí depois tem mais inscritos. Eu vou ler as perguntas, professor, que estão ali no chat. Guarda as outras perguntas, Jô. Obrigado. Oi? Eu aguardo as outras perguntas aí, obrigado. Beleza. Então, a Shirley perguntou. Eu vou ler todas e aí depois passo para o professor. Ainda não tive tempo para pesquisar, mas poderia falar, por favor, um pouquinho sobre esse Império Otomano e a conexão com os palestinos? Outra dúvida. O que impede os árabes de se unirem e defender Gaza e o território palestino? Pergunta do Demian. Pergunta. O sionismo defende a Grande Israel, entre aspas, que seria o território bíblico e que vai do Egito à Jordânia, passando pelo Líbano e Síria. É possível afirmar que Israel não pararia sua expansão numa hipotética tomada completa da Palestina? O projeto sionista somente se conclui com a tomada do território desses outros países? Que mais? Shirley. E o Império Mudo, em meio ao genocídio patrocinado pelos Estados Unidos e Inglaterra. Qual o papel ativo dela nisso tudo? E acho que era isso. Aí perguntaram também, eu vi antes, aqui, como fazemos para ter acesso à sua tese? Aí depois, se tu puder nos passar também. Aqui, tá. Já está aí. Já está aqui, já vi. Perfeito, então. E aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta também, que é o seguinte: o que você e os outros companheiros árabes que estão aqui
O que vocês acham que nós podemos fazer para ajudar? O que a gente pode fazer? Se tem alguma coisa que a gente possa fazer, enfim, é isto. Então, vamos lá. Posso fazer de trás para frente, até essa tua pergunta é fácil de responder. Pode ser... peraí que a Shirley mandou ali, você pulou. O Império Mudo. Eu li ali, Shirley, mas acho que... Pode falar, professor. Não seja patrocinado pelos Estados Unidos e Inglaterra. Qual o papel ativo dela no estudo, né? Isso. Tá. A tua indagação é o que todo mundo faz aqui, eu também. O que eu posso fazer mais além do que eu estou fazendo aqui, né? Acho que todos os presentes aqui estão pensando o que a gente pode fazer para solucionar, para ajudar em alguma coisa, né? Então, eu acho que é divulgar, porque é a falta de conhecimento dos nossos, primeiro, né, ao nosso redor, para depois expandir esse conhecimento, né? Fazer esse conhecimento chegar aquela história a mesma história que eu falei antes, né? Escovar a história a contrapelo é mostrar a verdade, tá? Divulgar os vídeos, principalmente vídeos que contem um pouco da história. O Andrew Fishman, ele tem um vídeo dele que tem ali do Intercept, que ele coloca os 11 pontos, né, da questão palestina. O Tiago Ávila também faz isso. Ele botou 5 pontos para esclarecer o que está acontecendo, né? Então é um resumão, assim, eles fazem isso muito bem feito, fazem um resumão. Eu acho que é bom a gente divulgar, e não só uma vez, porque a gente divulgar uma vez, muita gente não viu. Hoje a gente tem muito mais gente aderindo, né? Com certeza o comitê de Lages está maior do que quando começou, né? Então, acho que divulgar aquilo que foi divulgado no início não é problema. Continuem divulgando, tá? Isso vai fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento e buscar conhecimento, como muitos estão aqui. Bom, quanto às perguntas, tá? Que me foram feitas sobre a curiosidade sobre o Império Otomano, né? O Império Otomano, ele se não me engano, né, data de 1300 a 1900, até o final da Primeira Guerra Mundial, tá? Onde o Império Britânico e francês, eles convenceram os árabes a lutar com eles e assim eles conseguiram derrotar o Império Otomano. Os árabes, eu digo em geral, porque quase todos, a Península Arábica inteira ali, né, Palestina, Síria, Iraque, nenhum desses países existia assim separadamente, tá? As regiões existiam até com outros nomes antes do Império Otomano. Então, quando houve a libertação, né, que depois virou colônia britânica e francesa, né, alguns países foram mais favorecidos, tipo a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é da família Saúde, né? Da família, é de uma família, gente, tá? É a família que saiu Osama Bin Laden, inclusive, né? Então, é uma família que negociou petróleo com os Estados Unidos, Inglaterra, e tal, e pronto, tá lá um país. Foi, né, criado o país para eles. Então, muitos países saíram disso, de negociações, tá? Tem até filme sobre isso, acho que é Diamante Negro, não é Diamante Negro, é da África, né? É outro, que fala do petróleo, eu esqueci o nome, eu vou lembrar depois, eu passo a referência para vocês, tá? Mas, assim, a questão do Império Otomano, no Lawrence da Arábia, no filme Lawrence da Arábia, que tem, acho que quase 3 horas de duração, né? É um filme bem longo, mas ele esclarece bastante sobre a política da época, tá? O acordo de Sykes-Picot, que aconteceu entre Inglaterra e França, né, que mostra mais o ponto de vista de um inglês, né, do tenente inglês, o Lawrence, né, e do que ele fez para convencer os árabes. Os palestinos nesse meio, os palestinos faziam parte do povo árabe que vivia naquela região. Os palestinos eram muçulmanos, cristãos e judeus, tá? Em sua maioria, muçulmanos e cristãos. Então, assim, a gente tinha até o início do século, a gente tinha lá 11% de judeus, né, até o início do século não, até 1920 por aí, 11% de judeus, 9% de cristãos e o restante muçulmano, tá? Então, praticamente 80% era muçulmano na região, mas tinham cristãos e tinha judeus na mesma equivalência. Se fosse por isso, então os cristãos também teriam direito à terra, né? Se fosse por a terra prometida, prometida para quem? Aí que tá. Eles não reconhecem Jesus, né? A gente conhece Jesus, né? No ponto de vista do Alcorão e da Bíblia, né? do Novo Testamento. Então, a gente tem no Alcorão ali um capítulo sobre Maria, o nascimento de Jesus, os milagres, que Jesus ascendeu aos céus foi arrebatado antes da crucificação, que aquele que foi para a cruz não era mais ele, e que ele vai retornar antes do juízo final. Toda essa parte está ali, só não fala do sacrifício, né?
e no Alcorão só fala que confirma tudo que está na Bíblia, menos dizer assim, ó, Jesus é Deus ou Jesus é filho de Deus. Isso é o pecado na religião muçulmana, tá? Só para deixar bem claro, né? As pessoas dizem, Jesus foi só um profeta. Não foi só um profeta coisa nenhuma, tá? Ele é o Messias, tá? Então, a volta dele e tudo mais está prevista no Alcorão. Então, assim, ó, ele é palestino, né? Então, a religião e a história estão mescladas, né? E o que o Império Otomano fez? O Império Otomano é de Osman. O Império Otomano era muçulmano, né? Só que ele teve influências muito estranhas, né? O Império Bizantino e coisa e tal. Então, eles tiveram umas influências muito distorcidas da religião muçulmana e passou a vigorar a política de quem manda mais, né? Os grandes sultões e tudo mais. Então, eles judiavam muito do povo árabe, tá? Então, os palestinos, jordanianos, principalmente, eles tinham não é revolta, eles repudiavam, né, o Império Otomano, porque eles tratavam eles demais e eles eram obrigados a servir o exército otomano, tá? Tanto que teve um fluxo muito grande migratório para o Brasil de libaneses no final do século XIX, um fluxo migratório enorme de libaneses, tanto que o pessoal fala comida sírio-libanesa, né? De onde veio essa tradição? Dos primeiros libaneses sírios que vieram para cá, 1800 e pouco, porque os libaneses faziam parte da Grande Síria, tá? Então, teve um fluxo muito grande, porque o Império Otomano destratava demais, tá? Demais as pessoas. Bom, passando dessa parte aí agora, o que impede os árabes de defender Gaza e o território palestino? Interesse, tá? Os governos árabes interesse comercial, interesse de não entrar numa guerra, de não envolver o seu país, tá? Interesse comercial. A questão de geopolítica toda está envolvida nisso, né? Mas é o comercial que é mais forte. A Jordânia, por exemplo, fez um acordo, né? Um perdão de dívida e com um fluxo de 2 bilhões, eu não sei agora quanto que está isso, né? De dólares ao ano para a Jordânia, né? Para a Jordânia crescer, tá? Claro que o dinheiro vai para o rei e depois vê o que faz, o rei vê o que faz, né? Na Jordânia, tá? Então, assim, os países têm interesses. O Egito não tinha interesse nenhum em fazer acordo. A gente pensa assim, a guerra do Yom Kippur, que acho que eu nem citei aqui, de tanta coisa que tinha para falar. Em 73, né, que os judeus compararam o 7 de outubro à guerra do Yom Kippur, foi uma vitória do Egito. O Egito chegou ali ele tomou toda a península do Sinai, que tinha sido tomada em 67, na Guerra dos 6 Dias, e chegou lá na fronteira e parou. Simplesmente estancou. Fez um acordo com Israel ali e pronto. Poderia ter tomado toda a Israel e ter voltado à Palestina. Poderia ter tomado com tranquilidade, mas não fez. Né? O lado israelense diz que eles resistiram e venceram a guerra, né? Cada um conta a sua parte, né? Mas a verdade é que o Egito fez um acordo, tanto que depois, em 79, o mesmo presidente, que é o Anwar Sadat, fez o acordo, 78, se não me engano. Em 79, o acordo de Camp David, famoso, né? Com interferência dos Estados Unidos, né? Com intermédio dos Estados Unidos, e depois ele foi assassinado, tá? Também foi assassinado. Dizem que foi por palestinos, né? Sei lá, se foi ou não foi, mas ele foi assassinado. Então, assim, ó, são países que não tem porquê. Por exemplo, vamos lá, Dubai, aquela coisa linda, maravilhosa, o que vai querer, né, apoiar os palestinos? Que lucro que eles vão ter com isso? O que eles vão pensar na prática? O que eles vão ganhar com isso? Proteger uma causa justa? Comercialmente não é bom para eles, né? Então, eles apoiam os palestinos por quê? Porque é um povo árabe, em sua maioria muçulmana, tá? Então, eles são cobrados do mundo inteiro, do mundo muçulmano, do mundo árabe. Os povos de todos esses países apoiam os palestinos, tá? Só para deixar claro. Quem não apoia são os dois. Apoiam, mas é só aqui, ó, só verbalmente, tá? Eu acho que é isso dessa parte. Da Grande Israel eu já tinha respondido, né? Qual é a próxima pergunta que ficou aí? O apoio fervoroso, né, a Israel por grande parte dos evangélicos, acho que eu também já falei sobre isso, né? Não é só, a gente tem que vincular ao que acontece no Brasil, né? O que acontece a extrema-direita, ela usa a religião, né, para se divulgar e usa a religião dos evangélicos neopentecostais, né? Ela foi por esse caminho, onde tem mais aproximação. O Edir Macedo tem uma
grande culpa nisso, né? Porque, culpa, eu digo, vocês podem ver o templo que ele fez lá em São Paulo, né? Ele fez um templo judaico, praticamente, né? Ele construiu um templo judaico, né? Ele foi para lá, ele ganhou muito dinheiro de Israel, e ele voltou com uma bagagem enorme, né? De como fazer a fake news fantástica, essa fake news da Terra Prometida, né? Dessa fake news virar uma coisa que é fake news, né? Não é que não esteja escrito, mas os judeus de verdade sabem o que está escrito. Que não é agora, e não é isso aí, que essa Israel não é Israel, né, da bíblica, né? Isso é uma mentira. Israel bíblica não vai fazer isso com as pessoas, atrocidades, genocídio. E acho que... Deixa eu ver. O que está acontecendo com a média de crianças na Palestina, né? Por que tem um baixo, né? Porque a qualidade de vida é horrorosa, né? Água poluída. Vocês imaginem, uma pessoa que é de Israel controla o fluxo de água, gente. De água potável. Então, lá tem água potável quando eles querem. O restante do tempo eles não têm essa água potável. Então, água contaminada o tempo inteiro, né? A comida é restrita, remédios é restrita. Se uma pessoa precisar fazer um transplante de córnea, ela não pode fazer dentro de Gaza. Não existe. Bota um vidro aí e pronto, acabou. Eles já estão acostumados com isso, sabe? Eu vi uma entrevista com uma médica brasileira que esteve lá, e ela falou, cara, eu usei eu não lembro o que era agora, mas era um aparelhinho que ela precisava usar. Era descartável, gente. Ela usou 1000 vezes. Eu usei mais de 1000 vezes o mesmo aparelhinho, porque não deixa eu entrar. Precisa fazer transplante. Não, corta a perna aí, porque não adianta, não vai ter transplante. Não adianta pedir, porque não vai ter, eles não deixam fazer. Entendeu? Não tem recursos, não tem prótese, não tem nada, é tudo muito, muito antiquado. A qualidade de vida das pessoas é tenebrosa, então a taxa de mortalidade é gigante, as pessoas não envelhecem, né, ficam doentes muito rápido, então poucas pessoas são mais velhas, né, e a média de idade é, né, 17, 18 anos, imagina isso. Então, tem muito mais crianças do que adultos lá. Morre muita gente. Acho que é isso, né, gente? Não sei se tem mais alguma coisa. Acho que do chat era isso. E aí, agora a gente tem inscrito a professora Jo, depois o Mohamed, o Pardal, eu não sei, cadê? Sumiu a mão do Pardal, não sei se ainda quer perguntar ou não. E depois a Maria de Lourdes. Então, a Jo está contigo. Obrigada, Júlia. Não sei se pelo adiantado da hora podemos continuar, mas eu vou ser bem breve. Deixa eu aproveitar a tua deixa, Jo. Então, a gente vai encerrar as inscrições agora. Quem tiver mais alguma pergunta ou quiser fazer mais alguma fala, a gente vai encerrar as inscrições agora na fala da Jo. Beleza? Obrigada, Jo. Ok. Agradecer, então, ao professor Mohamed, uma fala bastante potente para nós que estamos aqui no Ocidente, a gente não conhece nada dos países árabes, conhece muito pouco do que está acontecendo, e, sobretudo, com a Palestina, né? Então, te agradecer por essa oportunidade de estar trazendo para a gente um pouco desse contexto histórico, político, econômico do país, né? Para a gente compreender um pouco mais e também poder ter mais argumentos, né? Para exatamente fazer esses contrapontos quando nós somos indagadas do que está acontecendo. Eu ia sugerir uma questão que eu ia trazer, uma sugestão, e você já trouxe isso, de repente, de a gente fazer uma espécie de curso, o Dan e Júlia e professor Mohamed. Não sei como que a gente poderia, eu também estou na universidade, de repente a gente pode até fazer uma parceria aí, da gente fazer de curso que, não sei, era uma sugestão que eu ia trazer, e aí o professor Mohamed também levantou essa proposta de trazer, né, a questão da Palestina. Eu estou com os encontros para assistir, se eu não me engano, é da USP, questões da Palestina, são 8 ou 4 encontros. Eu estou no primeiro ainda, não consegui assistir, mas acho que seria interessante, de repente, a gente pensar essa possibilidade.
Mas o que eu queria entender um pouco mais, que tu dizia que não é uma questão religiosa. Então, pelo que eu tenho lido e que tenho ouvido, é uma disputa por território. Tá? Tanto é uma disputa por território que o território palestino já está totalmente tomado pelo Estado de Israel. Né? E aí eu fiquei pensando, mas é uma disputa por território, também tem aí, a gente sabe que os senhores da guerra se nutrem e se perpetuam criando guerras, né? O capitalismo, ele precisa das crises, precisa das guerras para continuar sendo esse monstro que é, né? Mas é uma disputa de território. Aí eu fiquei pensando, aqui na América Latina, os nossos irmãos aí venezuelanos, a gente sabe muito bem qual é o interesse dos Estados Unidos. Ali tem petróleo. E na faixa e no território palestino, o que interessa ao povo americano estar envolvido nesse território especificamente? O que é? É uma disputa por território, ok, mas até onde eles pretendem chegar nesse território árabe? O que eu queria te ouvir um pouco mais. Eu fiquei pensando, né? É uma disputa pelo território, mas o que tem por trás disso, que os Estados Unidos está aí mediando e influenciando, e com a mão, né? Não é mais a mão invisível, é a mão bem visível nesse conflito aí. Obrigada, professor. Obrigada, Jo. A gente vai passar agora a palavra para a Maria de Lourdes. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de participar desse momento com vocês todos e com o professor Mohamed, dizer que é imensamente engrandecedor para mim, eu que desconhecia totalmente a história da Palestina, e desde que eu comecei a ouvir essa coisa de falar que é guerra, 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 e aí algumas pessoas falavam, não, Israel está certo, não, a Palestina. Aí eu comecei a me interessar por isso e comecei a pesquisar e participar das reuniões, de eventos e tudo. E eu acho que aí eu fui entender melhor desse contexto, até o contexto histórico. E agora eu ouvi a Júlia perguntar assim para o professor Mohamed, o que nós podemos fazer para ajudar? Além do que nós estamos fazendo, eu quero também deixar uma sugestão, ampliando o que vocês já colocaram, que o professor Mohamed, pessoas que têm acesso à universidade, quem sabe propor um curso mesmo, a nível de mestrado, para nós que temos interesse em estudar mais amplamente sobre esse assunto, para a gente se aperfeiçoar e formar um grupo forte, potente, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, para podermos, juntos com o povo palestino, fortalecer ainda mais e de forma mais fundamentada essa luta. Talvez eu esteja sendo até bastante utópica, mas é um desejo que eu estou sentindo muito. Eu vou fazer 70 anos e eu curso mestrado em ciências políticas, e eu gostaria muito de poder estudar sobre a Palestina, especificamente. Então, eu quero deixar essa sugestão, mesmo que seja alguma coisa distante, mas a gente sonhar constrói a realidade. Então, eu deixo essa sugestão para vocês. E digo, sabe, que daqui, eu moro no norte da ilha, em Canasvieiras, né? E a gente está construindo todo um grupo de estudo aqui, sabe? Eu formei um grupo aqui com pessoas também interessadas, e a gente está estudando junto, a gente está pesquisando, eu peço ajuda das pessoas, todos estão me ajudando, porque eu sou muito limitada, mas assim, eu sou analfabeta, eu estou na pré-escola para lidar com as tecnologias,
e aí as pessoas estão me apoiando, me assessorando muito, e a gente está conseguindo avançar nesse sentido, sabe? Mas, assim, esse momento aqui com vocês, com o professor Mohamed, como está sendo precioso e muito importante. Era isso que eu gostaria de colocar, tá, para vocês. E agradecer, tá? Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Mohamed Eloubani, não sei se falei certo, estou me esforçando aqui, e depois para o Pardal. Obrigada, Júlia. Na verdade, só para acrescentar um pouquinho sobre o que o professor falou, sobre Israel, né? Mencionado na Bíblia, entendeu? Então, só para vocês entenderem que Israel que está no Alcorão Sagrado, Bíblia, não significa o atual Estado de Israel, que ocupou as terras da Palestina e estabeleceu em 1948. O Estado religioso judeu, né, na terra usurpada. Mas a palavra Israel, no Alcorão Sagrado, significa o profeta de Deus, Jacó, né? O Jacó que fala reis, o filho do Isaac, de Abraão. Então, ele é chamado de Israel em hebraico. Os judeus que agora vivem entre nós, no mundo, se reuniram, terra palestina, né? Um estado que chamaram de Israel. Eles são descendentes de Judá, né? Yahuda, na árabe, Judá. É os 12 filhos do nosso, né, Israel, Jacó. Então, isso nem todos os judeus são filhos de Israel, mas eles eram filhos de Judá. E muitos desses judeus se estabeleceram na Península Arábica há muito tempo. Quando os mensageiros no caminho, ele migrou para Yathrib, que nós chamamos de Medina. Ele encontrou, né, 3 tribos judaicas, que são Banu Quraida, Banu Nadir, Banu Qanatá, que profissionalmente isso. Então, onde tem os judeus. Então, esses judeus não estavam, né, convencidos da profecia do Messias Mohammed, que traíram, né, e que quebraram a sua aliança com ele. Então, os filhos de Israel, mencionados no Alcorão Sagrado, são descendentes do profeta de Deus, né, Israel, Jacó. Então, só para... Na verdade, eu já escrevi um documento muito grande sobre isso. Ainda não terminei, se vocês querem. Depois eu mando para o Daniel, né, ele também manda para vocês também, tá bom? Obrigado a todos, eu vou ter que sair também. Eu agradeço ao professor Mohamed, Daniel, Júlia e todos os companheiros também pelo convite. Obrigado, viu, gente? Muito obrigada, Mohamed. Passo a palavra para o Pardal, Marx, e aí depois o professor para responder e a gente fazer o fechamento. Bem, e era uma coisa que já poderia ter sido abordada, né? Geopolítica. Aí a gente sabe que esse cessar-fogo, essa trégua que foi posta aí, foi depois de uma visita dos chanceleres dos países árabes com um chanceler chinês. A China, ela tem um poder econômico ou de investimento, né, em cima de Israel. Israel estava perdendo com isso. Claro que é tipo assim, tentando contextualizar, porque para mim eu entendo que não tem nada de religião nisso, é simplesmente interesses econômicos, né? Gás a gente sabe que tem lá petróleo e gás, né? E que o ano que vem termina um contrato com a British Petroleum e a Gazprom já tem proposta, que seria exatamente em cima da autoridade de Gaza, a autoridade palestina, né? Então, quer dizer, como é que você vê dessa contextualização geopolítica, a China ela pode contribuir em alguma coisa diretamente na Palestina? Pode frear daqui a pouco Israel? Ou o Estado sionista? Obrigada, Pardal. Professor, está com você. Tá bom. Vamos tentar aqui
eu coloquei as observações aqui para mim, para ver na ordem, né? Acho que essa é a pergunta da professora Jo, né? É um prazer, tá, professora? Eu acho que é na mesma linha, né? Quais são os interesses na região, né? Que o professor Marcos Pardal falou, né? Eu acredito não, né? Tenho certeza, né? Recursos hídricos, está se cogitando aí, né? Uma exploração da região mediterrânea, de petróleo na região mediterrânea ali de Gaza, da parte norte de Gaza, que eles expulsaram já o povo palestino todo de lá, né? Acredito que seja com esse objetivo, né? Eles vão dizer que, para segurança, eles vão tomar aquela região no norte, né? E aí eles vão explorar o que eles puderem. Então, os recursos hídricos na região são escassos, tá? Precisa de usina, precisa de não sei o que. É muito trabalhoso de dessalinização, né? É muito trabalhoso. Então, os recursos hídricos existem, mas são controlados por Israel. E dentro de Gaza, eles não são tão explorados. Eles querem explorar dessa região também, tá? Mas a questão do petróleo está mais forte, está batendo bem mais forte. Outra coisa é aquela história da Rota da Seda, tá? A nova Rota da Seda. Então, assim, ó, cara, eles precisam daquele acesso ali, tá? Aquele acesso ao mar ali, aquela pequena faixinha lá de terra, né, que é Gaza, ela é excelente para fazer esse trajeto, tá? Então, ela está ligada praticamente na África, ela é bem ali, bem na fronteira entre os dois continentes. Então, é maravilhoso estar lá, né, para fazer o comércio fluir a partir daquela região, tá? Então, para o Mediterrâneo, vai para toda a Europa e tudo mais. Então, eu teria que fazer um traçado aqui, né, e mostrar como é que a nova Rota da Seda foi traçada, né, nos planos, né, de Israel. Mas, assim, ó, tem muitos pontos específicos comerciais, tá? Então, não é religioso mesmo, não é religioso. Eu não vejo... a gente pode fazer a explicação que o Muhammad quis dar aí, né, a explicação bíblica, mas eu nem entro nessa seara porque não vejo que tem importância, tá? O homem-bomba suicidou lá e... Gente, o Corão diz que é pecado o suicídio, é pecado matar outra pessoa, então não tem sentido, tá? Então, e o que os israelenses fazem também não tem sentido para o judaísmo. Então, não tem nada a ver com religião, tem a ver com comercial, tá? Rota da Seda, petróleo, recursos hídricos e outra coisa, a entrada e saída de mantimentos de Gaza são 2 milhões de pessoas, tá? Não podemos esquecer disso. Então, o comércio todo que está lá precisa ficar sob ocupação, porque ele só compra e vende obrigatoriamente de quem? Só está autorizado a comprar de quem? De Israel. Tá? Então, a Cisjordânia só compra e vende, necessariamente, eles não conseguem autorização, né, para que recursos venham de outros lugares. É muito difícil. Eu vou ter uma invasão aqui, tá? Estou ganhando um carinho aqui na minha gatinha. Ela quer participação especial. Então, isso já leva a outro ponto, né? A gente trabalhar com essa questão, realmente precisa de um estudo mais aprofundado, tá? A proposta de criar o núcleo de estudos do mundo árabe, não sei se a professora já estava presente nesse momento que eu falei, tá? Tem esse objetivo, tá? Uma das frentes é essa, resistência e resiliência na Palestina, tá? Eu gostaria de trabalhar mais aprofundadamente, né? Tratar do porquê como os palestinos conseguem se levantar, que resiliência é essa? Meu Deus do céu, é horrível o que eles passam lá. É horrível, tá? Leva muitas pessoas a suicídio em Gaza. É enorme a quantidade de suicídio. Então, é uma linha que eu gosto de trabalhar, né, e tentar ver se a gente direciona isso para algum lugar, né, consegue algum resultado prático, sabe? Eu tenho contato com a chefe do Instituto de Saúde Mental da Palestina, a gente se encontrou na França, e ela fala que é muito difícil, sabe? As crianças são afetadas diretamente, então a gente tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer. E quando poucos se mexem em vários lugares ao mesmo tempo, a coisa começa a fluir. Quanto à influência a influência não, desculpe, ao pedido da Maria de Lourdes, eu acho bem válido, tá? Realmente tem cursos que fazem, tu pode optar linhas de pesquisa, né? Que tu pode direcionar, tipo, tu estás fazendo as ciências políticas, né? Então, pode direcionar o teu mestrado para... que, claro, tu já entrou com essa proposta, mas o mestrado, ele não precisa ser algo inédito, é um estudo sobre algo que já existe, né?
é uma linha de pesquisa sobre algo que existe. É o doutorado que tem que ser algo inédito. Então, o doutorado, ele realmente a gente pesquisa essas coisas, já existe muito sobre história, geografia, eu não quis fazer, porque eu acho que o estudo através da psicanálise foi bem bacana, me identifiquei com isso, né? E a trabalhar a história da arte, trabalhar outras coisas, eu gosto disso, filosofia, sociologia, né? Como se dá o processo como é que se diz? De desumanização, né? Então, assim, ó, tudo isso, gente, tudo isso está numa política, que a gente chama de sionismo, que a gente está ouvindo falar, né? Só que, se a gente fizesse, se realmente tivesse um curso, a gente tivesse esse movimento convergente, né, para um curso, né, criação de um curso, e trabalhar essas ideias que já são trabalhadas nas universidades, por exemplo, necropolítica, não só a biopolítica do Agamben, né, a necropolítica que o Aschenbem fala, né, que o Estado escolhe quem vive e quem morre, né, é o que está acontecendo lá agora, né, o Estado define quem vai viver e quem vai morrer, né, ele decide que as crianças têm que morrer em Gaza. Eu acho que é uma coisa óbvia, tá? A quantidade de crianças também, né? Os árabes se reproduzem de uma maneira... Árabes e judeus também, né? Mas os judeus são mais controlados. Mas os árabes se reproduzem de uma maneira, né, gigante, como era antigamente no Brasil, 10, 15, 20 filhos. Mas a desinformação também leva a isso, tá? Então, a taxa de natalidade é enorme, né? E eles querem matar as mulheres grávidas. Não pensem vocês que é acidente, que morre uma mulher grávida. Eles querem matar as mulheres grávidas. Eles não querem que o povo palestino se expanda. Tá? Então, para isso, tem que matar a fonte. Né? São as crianças que vão se voltar contra Israel, obviamente, porque estão matando todos os familiares deles, né? Matando os amigos, irmãos, parentes, todo mundo, e as mulheres que estão grávidas. Então, não é religioso, é realmente bem político, é biopolítico, é necropolítico, é uma coisa que a gente tem que trabalhar isso. Tá? Aqui tem um comentário, tinha gente usando alta taxa de natalidade para dizer que não tinha genocídio. Né? Óbvio, né? Jogar uma bomba num prédio, onde cai todo o prédio, todo mundo morre para pegar uma pessoa do Hamas, isso não tem nenhum sentido, gente. O serviço secreto mais eficiente do mundo, né? Não consegue pegar uma pessoa, faz uma operação lá, pega o cara e deu, acabou. Mas não, né? Tem o medo de Israel de entrar, tanto que eles agora eles entram lá com os tanques, mas não conseguem fazer grande coisa. Os tanques, muitos tanques estão sendo destruídos, tá? A gente recebe imagens o tempo inteiro de ações do Hamas destruindo tanques, mas dificilmente tu vê exército na rua. As poucas imagens que tem é deles na praia botando a bandeira, né, em regiões mais isoladas, colocando a bandeira deles. Mas assim, ó, eles não descem dos tanques, eles têm um medo do Hamas fenomenal. Tá? Eles veem o pessoal do Hamas atirando alguma coisa, já sai correndo. Então, tem um medo, mas tem também a covardia mesmo, de usar o poder bélico para poder fazer isso. E por fim, né, acredito que a pergunta seja do professor Max Pardal, né, sobre a China, a influência da China. Olha, por conta desse domínio comercial que a China tem no mundo, né, domínio econômico que ela está hoje, eles são bem discretos quando falam, né, mas o posicionamento deles estão ficando cada vez mais firmes em relação a isso. Eles estão partindo para o outro lado, eles estão utilizando os países árabes, né, como já foi visto, né, como para intermediar, porque eles sozinhos falando parece que estão só aos ventos, né? Mas eles fazendo isso com os países árabes que estavam prestes a fazer alianças com Israel, isso é significativo, né? Então, os países estavam abrindo as portas para Israel. O comércio entre eles estava se abrindo. Então, as portas praticamente se fecharam. Então, o que o Hamas conseguiu com aquele atentado lá, com aquela... Eu considero que, como é que diz o pessoal, fala, foi um atentado, foi atentado terrorista, não foi? Gente, isso é totalmente discutível, né? Porque é resistência e alguns cometeram atrocidades, certo? Cometeram atrocidades mesmo, foi horrível, tá? Assim como tem soldados israelenses que cometeram atrocidades na criação do Estado de Israel e na eliminação dos palestinos. Mas foi uma reação ao que Israel faz com os palestinos, aquela pressão toda. Não sei se vocês viram as imagens, os caras do Hamas pisando na cabeça de soldado depois de matar, eles pulando em cima do corpo. Por que isso? É catarse, gente. É tanto sofrimento vinda daqueles soldados, não era aquele especificamente, mas para eles é significativo demais, né? Ali, né, a raiva que eles tinham dos maus tratos que eles vêm sofrendo há tanto tempo. São 75 anos, tá? Não são 16, 17 anos como o pessoal do nosso familiar, por causa da eleição. Não é isso. Agora só piorou. Virou uma prisão a céu aberto, né?
Gente, eu acho que é isso, né? Acho que já falamos muitas coisas, mas eu estou disposto a trabalhar com quem quiser aí, tá? Eu estou realmente expandindo horizontes para trabalhar sobre a questão, tá? Eu já fui convidado pelo Didier Berman para continuar o pós-doutorado lá na França, mas eu não sei ainda, eu quero levar conhecimento aos meus aqui, né? E fazer com que a gente desenvolva algum programa, algum projeto que juntos a gente consegue fazer uma coisa mais forte, né? Então, eu sou professor da Universidade Federal aqui, mas eu sou do Colégio de Aplicação. A minha tese vai virar livro, né? Já tô editando isso também, né? Para fazer ela tirar aquele rigor acadêmico, né? Porque tem muita história da arte, tem muita coisa acadêmica, né? Para as pessoas entenderem fica um pouco mais complicado. Mas eu acredito que eu consiga boas alianças aqui na UFSC, tá? O Breno Altman esteve aqui anteontem, ele e o Ali Drabar, presidente da FEPAL. A gente teve mais de 700 pessoas presentes no evento, então foi bem bacana, foi no centro de eventos da universidade, acho que foi, e a gente conversou bastante, falei do núcleo, e eles já toparam também fazer parte, e aí eu conheci outros autores não, né, outros nomes aí significativos na universidade que abriram as portas. Então, a gente pode conversar bastante sobre isso, tá? Estou disposto. Tá? Só temos que mexer. Você tem que sair do lugar. Não dá para a gente ficar esperando acontecer. Não vai acontecer. A gente tem que se mover em relação a isso, que a Maria de Lourdes falou. Vamos fazer alguma coisa. Se a gente não fizer, não vai sair. Né? Estudos, aí é o que vocês propuseram, a questão de cinema, a gente pode fazer na região de vocês, fazer aqui, fazer online, sabe? Cada vez expandir mais, tá? E os comitês, né, que estão sendo criados, eu acho que fantástico, né? E expansão dos comitês, né? Da Palestina em todos os lugares, ou de núcleos, como esse que a gente está fazendo também, né? Quanto mais a gente falar, mais as pessoas ficam sabendo. Acho que é isso, né, gente? Eu agradeço muito mesmo, de coração, tá? Eu vou até 10 da noite e não vai terminar, tá? Tá bom? Obrigado mesmo, tá? E Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos vocês, conosco, né? E que eu espero que tenha um resultado positivo, sinceramente, de coração. Maleikum salam. Aleikum salam. Professor, então, muito obrigado. A gente já agradece imensamente a sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Já ficamos quase mais de 2 horas, numa tarde de domingo, conversando sobre isso. Foi muito importante para a gente. Eu acho que, assim, em nome do Comitê Palestina Livre, que eu acho que não pode acabar, claro que não vai acabar, o que está acontecendo na Palestina não vai terminar, mas não pode acabar com o apaziguamento ou com a normalidade que isso vai acabar acontecendo muitas vezes, não pode acabar a solidariedade ao povo palestino. Então, em nome do comitê, em nome do GT, do Grupo de Trabalho Palestina, Solidariedade à Palestina, que a gente criou também aqui, a gente quer agradecer a oportunidade, a sua presença, agradecer também ao Mohamed Lobani, já saiu, mas a gente conversou também por WhatsApp agora, ele teve que sair. Ele, o Ahmed e a Samira precisaram fazer suas coisas e tiveram que sair, eu agradeci muito a eles, então foi bastante interessante, a gente já vai encaminhar também, a Júlia vai falar sobre a questão dos encaminhamentos para poder fechar a reunião, e muito obrigado, professor, eu acho que é importantíssimo isso, a gente vai continuar. Eu só lembrei aqui, o professor estava falando, eu tenho meu Alcorão aqui, eu acho que é um Alcorão de livro, mas eu tenho meu Alcorão aqui e tem um outro livro que eu acho importantíssimo, que eu ganhei faz muito tempo, do Sheik, era o Sheik de Florianópolis, eu não me lembro o nome dele, faz muito tempo isso já. É o Amin? Amin El-Karam? É o Amin El-Karam, ele mesmo. Eu ganhei esse livro dele porque eu fiz um trabalho com a comunidade islâmica e ele me deu esse livro. Eu acho importante a gente ter esse livro é um livro voltado para os cristãos, né? Que é Jesus, o profeta do Islão. Eu acho que é bem importante a gente saber dessa relação, apesar de a gente saber que palestino não é só muçulmano, mas em boa parte é muçulmano, né? E é importante conhecer também a questão histórica religiosa da região. Mas é isso, muito obrigado, professor. Eu vou passar para a Júlia para ela dar uns encaminhamentos para a reunião e muito obrigado. Me permita uma partezinha, Daniel. Olha só, eu também tenho aqui o meu Alcorão, tá?
Só que ele é espanhol, ganhei do muçulmano lá em Madrid, em 2002. Eu queria dizer, professor, que fazer um convite, na verdade. Um convite. Eu estou na presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos, em Santa Catarina, e nesse ano não vai dar mais, porque a gente vai ter mais uma reunião, né? Já temos um tema que é gritante também aqui no estado, mas eu queria lhe fazer um convite para uma hora estar conosco lá, quando a gente reiniciar os trabalhos em fevereiro, para estar conosco no momento de diálogo sobre direitos humanos e Palestina. Se puder deixar o contato ali. Já está aceito. Então, deixa o contato ali com o pessoal, que daí a gente, quer dizer, vou pedir autorização para passarem o seu contato, porque daí a gente vai formalizar esse convite, com certeza. Fico agradecida desde já. Pode deixar ele, a gente passa depois o contato também. O Dan já agradeceu aqui, né? A gente ficou muito feliz, é muito bom ter esses diálogos, não vou repetir isso de novo, mas eu vou pedir para quem eu não tenho contato, que eu deixei o meu WhatsApp ali no chat. Eu acho que Maria de Lourdes, Judite, a Shirley, Jade, esse pessoal eu não tenho contato, ou talvez tenha em algum grupo que eu mandei o convite da plenária. Se puderem me mandar um WhatsApp ou deixar o seu contato aqui no chat, para depois a gente mandar essas informações também, reunir essa galera que quer se aprofundar, que quer fazer mais, e depois a gente passa também o que foi os links aqui que foram enviados e tudo mais. Para a gente encerrar com os encaminhamentos, eu acho que são tantas coisas, né? Mas de forma prática, eu e o Dan somos os práticos, né? Então a gente sempre acha que tem que ter um encaminhamento, plenária, reunião, vamos adiante. O que a gente vai fazer para ir adiante? Como o professor falou, nada vai acontecer a menos que a gente se movimente, né? Eu acho que seria muito interessante a gente fazer um curso mesmo, e aí a gente pode conversar depois com o professor e ver, assim, eu penso que o núcleo de estudos do mundo árabe é fundamental também, é muito interessante. Os meus pais trabalham aqui na UDESC, numa área completamente diferente, eles são os dois veterinários, mas estão também dentro da universidade, e acho que a gente tem que usar também todos os meios em que nós estamos inseridos, né? E paralelo a isso, eu tenho uma sugestão da gente fazer um curso mais popular, não necessariamente acadêmico, mas um curso que, a nível nacional até, a gente tem contatos aqui em todo o Brasil, principalmente pelas questões políticas de comunicação e tudo mais, que eu e o Dan estamos inseridos, e aí acho que a gente podia fazer um curso, de repente, até em nível nacional, bem popular, um curso popular mesmo, desde onde fica a Palestina, onde fica a Jordânia, a faixa de Gaza, Cisjordânia, o que tem a ver uma coisa com a outra. Acho que isso talvez seja para o pessoal conseguir entender, né, para a gente disseminar essa palavra aí que é tão... tudo isso que muitas vezes as pessoas não entendem, e claro, se ninguém falar, não vão entender. Então, acho que a gente tem que fazer esse tipo de diálogo também. Então, acho que a gente pode depois, professor, se tu tiver disponibilidade também, é claro, né, e ver também com outras pessoas que possam nos ajudar a colaborar, para a gente, de repente, montar um curso com encontros online, nacional, semanal, quinzenal, mensal, aí a gente vê. E aí eu peço, aí depois a gente também vai ver para fazer entrevistas com os companheiros, né, que tiveram que sair. E aí eu peço para finalizar que quem puder, né, seguir, compartilhar e engajar nas redes os comitês que estão surgindo. O nosso comitê aqui é Comitê Palestina Lages, no Instagram, e dentro do comitê tem vários outros comitês de várias regiões do Brasil que estão se organizando. A gente tem um grupo de comitês
E eu acho que é muito importante também, como o professor falou, né, a gente divulgar isso. Eu acho que a gente, hoje, com tanta tecnologia e informação, acho que a gente consegue todo mundo fazer essa troca. E então, quem puder seguir, compartilhar, curtir, comentar, mandar para os parentes, para os amigos, para os colegas, tudo que é legal, acho que a gente pode fazer isso. É isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. Agradeço imensamente o professor que ficou a tarde toda aqui falando com a gente, nos dando uma verdadeira aula aí. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada.